Desde criança, a moradora de rua foi abandonada e criada por pais pobres. Um dia, enquanto ela vendia flores murchas, um idoso rico se aproximou dela com piedade e comprou tudo e lhe ofereceu um emprego. Quando ela faxinava a casa do idoso, viu uma foto de um bebê que era ela. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Eu não me lembro de nada antes deles, e para mim, nada antes deles importava. Meus pais, meu pai João e minha mãe Maria, morreram exatamente no dia em que completei 18 anos. Não houve festa, não houve bolo. Houve apenas o silêncio mais profundo que já ouvi, um silêncio que tomou conta da nossa pequena casa de 2 cômodos. Eles se foram juntos, deitados na única cama que tínhamos, com as mãos dadas. Uma febre forte, foi o que disseram. Para mim, foi como se o mundo tivesse acabado. Eles não eram meus pais de sangue. Eles nunca me esconderam isso. Larissa, minha filha, minha mãe Maria dizia, enquanto penteava meus cabelos com os dedos, porque não tínhamos dinheiro para uma escova decente. Nós não te fizemos na barriga, mas te fizemos no coração. Você foi um presente. A história que eles contavam era sempre a mesma. Era uma noite fria, 18 anos atrás. Meu pai João estava voltando tarde de um trabalho temporário, um bico de carregar caixas no mercado central. Ele ouviu um choro fino vindo de perto da porta da igreja. E lá estava eu, um bebê enrolado em um cobertor que já tinha visto dias melhores, dentro de uma cesta de vime. Eu olhei para os lados, Larissa, ele me contava, com os olhos marejados, mesmo anos depois. Não havia ninguém. Só você e um bilhete. Eles nunca me deixaram ler o bilhete, diziam que era para quando eu fosse mais velha. Mas junto com o bilhete, havia um pequeno pingente de metal, que minha mãe guardou em sua caixa de costura. Minha mãe Maria não podia ter filhos. Eles rezaram por um bebê durante 10 anos. Quando meu pai chegou em casa naquela noite, com um bebê chorando de fome nos braços, minha mãe achou que estava sonhando. Foi Deus, João. Foi Deus quem ouviu nossas preces. Ela chorou. Eles me registraram como filha deles. Deram-me o nome da Larissa e me deram tudo o que tinham. O problema é que eles não tinham quase nada. Nossa vida era uma luta diária. Meu pai João era um homem forte, mas o trabalho pesado castigou suas costas. Minha mãe Maria lavava roupas para as pessoas mais ricas da cidade, esfregando as mãos na pedra do tanque até ficarem vermelhas e ásperas. Muitas noites o jantar era só arroz e feijão, e às vezes nem isso. Coma, filha, minha mãe dizia, empurrando o prato dela para mim. Eu comi mais cedo. Eu sabia que era mentira. Mas eu comia, porque a fome de uma criança de 10 anos é mais forte que o orgulho. Apesar da pobreza, eu nunca me senti pobre de amor. Meu pai me ensinou a ler usando jornais velhos que encontrava no lixo. Minha mãe me ensinou a costurar e a ter dignidade. Não importa o quão rasgada esteja a sua roupa, Larissa, ela dizia. Ande sempre limpa e de cabeça erguida. Eu tentei estudar. Eles fizeram um esforço enorme para comprar meu material escolar, mas eu via o cansaço deles. Via os remédios para as costas do meu pai que não podíamos comprar. Via os olhos da minha mãe ficando fracos, e ela forçando a vista para costurar sob a luz fraca da nossa única lâmpada. Quando fiz 15 anos, eu parei de ir à escola. Eu precisava ajudar. Comecei a fazer pequenas limpezas em casas, qualquer coisa para trazer alguns trocados. Você não devia, filha. Meu pai dizia com a voz triste. Você tinha que estar estudando. Eu estudo com o senhor, eu respondia sorrindo. E agora, eu ajudo a comprar o pão. Os últimos meses foram os mais difíceis. Eles adoeceram rápido. Primeiro foi meu pai, uma tosse que não parava. Depois minha mãe, cuidando dele, pegou a mesma doença. Era uma gripe, mas para corpos cansados e mal alimentados foi devastadora. Eu tentei. Juro que tentei. Gastei o pouco que tínhamos em chás e remédios da farmácia mais barata, mas eles estavam fracos. Na manhã do meu aniversário de 18 anos, acordei com o silêncio. Eles tinham partido durante a noite. Eu fiquei ali, sentada no chão de terra batida da nossa casa por horas. Eu não era mais uma criança. Eu era órfã de novo. E pela primeira vez na minha vida, eu estava completamente sozinha. O dono da pequena casa onde morávamos de aluguel me deu 2 dias para sair. Eu peguei minhas poucas roupas, a caixa de costura da minha mãe com o pingente e o bilhete que eu nunca tinha lido e saí pela porta. Eu não tinha para onde ir. A rua não é um lugar para ninguém, muito menos para uma garota de 18 anos que nunca aprendeu a ser dura.
A dureza da minha mãe era a da dignidade. A dureza da rua era a da sobrevivência. E eu não sabia nada sobre sobreviver. Nos primeiros dias, eu vaguei pela cidade como uma alma penada. O sol queimava minha pele durante o dia, e o frio da noite entrava pelos meus ossos. Um frio que nem o cobertor fino que eu carregava conseguia espantar. Eu dormia em marquises de lojas, encolhida, abraçando a trouxa de roupas que continha tudo o que me restava no mundo. O medo era meu companheiro constante. Cada som na noite me fazia pular, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A fome é uma coisa terrível. Ela começa como um incômodo, depois vira uma dor, e então ela consome todos os seus pensamentos. Eu aprendi a procurar comida no lixo, perto de restaurantes no final da noite. A humilhação queimava meu rosto nas primeiras vezes, lembrando-me das lições de dignidade da minha mãe. Mas a dignidade não enche o estômago. Eu pedia esmolas, mas as pessoas desviavam o olhar. Eu era invisível, apenas mais uma sombra na calçada. Eu precisava encontrar uma forma de ganhar algum dinheiro, qualquer dinheiro, que não fosse pedir. Eu não tinha estudos, mal sabia escrever meu nome direito. Quem me daria um emprego? Eu tentei faxinar em algumas lojas, mas eles me olhavam com desconfiança. Não temos nada, menina. Saia daqui. Um dia, eu estava sentada na praça, observando as pessoas. Havia um homem vendendo rosas. Ele as oferecia aos casais e às vezes eles compravam. Mas ele tinha muitas. Perto dali havia um jardim público. As flores estavam bonitas, mas algumas já estavam começando a cair. Uma ideia surgiu. Não era um emprego, mas era um começo. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. Fui até o jardim. Com cuidado, peguei as flores que já tinham caído no chão e algumas que estavam claramente no fim de suas vidas, escondidas atrás dos arbustos maiores. Eu não queria ser pega vandalizando o parque. Juntei um pequeno buquê de flores variadas, um pouco amassadas, um pouco tristes, mas ainda com um resto de cor. Sentei-me no semáforo de uma avenida movimentada. Flores, moço. Ajuda uma moça. A maioria dos carros nem baixava o vidro. Alguns balançavam a cabeça impacientes. Mas naquele primeiro dia, um senhorinha num carro antigo baixou o vidro e me deu algumas moedas. São bonitas, querida, ela disse, embora soubéssemos que não eram. Ela comprou minha compaixão, não minhas flores. Com aquele dinheiro, comprei pão. Foi o pão mais gostoso que já comi. Eu fiz daquilo minha rotina. Acordava cedo. Colhia minhas flores caídas ou doadas por floriculturas que iam jogar fora. E passava o dia no semáforo. Era pouco. Mal dava para comer. Eu continuava dormindo na rua. Mas agora, eu tinha um propósito. Eu não estava mais apenas existindo. Eu estava lutando. A vida na rua é solitária. Eu via outras pessoas na mesma situação, mas mantinha distância. O medo me tornava arredia. Eu só queria vender minhas flores e me encolher no meu canto à noite. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Meu rosto ficou queimado do sol. Minhas mãos ásperas de mexer na terra e de segurar os talos. Minhas roupas, as poucas que eu tinha, estavam gastas. Eu lavava tudo em uma fonte pública, mas o sabão era um luxo. Eu sentia a falta dos meus pais. Sentia a falta da sensação de segurança, por mais pobre que fosse nossa casa. Sentia a falta da voz da minha mãe me dizendo para manter a cabeça erguida. Era difícil manter a cabeça erguida quando as pessoas olhavam através de você. Ou pior, olhavam com nojo. Eu guardava a caixa de costura da minha mãe como um tesouro. Nela, o pingente e o bilhete. Eu ainda não tinha tido coragem de ler. Era o último mistério da minha vida. E eu tinha medo do que ele poderia revelar. Tinha medo de que, se eu o lesse, o último laço com meus pais adotivos se quebraria. Um dia, o calor estava insuportável. Era um sol de rachar. Eu estava no meu ponto de sempre, no semáforo, segurando meu pequeno buquê, mas o calor era demais para elas. As pétalas, que já não estavam viçosas, começaram a murchar rapidamente. Em menos de uma hora, o que eu tinha nas mãos era um punhado de flores mortas, penduradas, sem cor. Sentei-me no meio-fio e, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei de fome, de cansaço, de solidão. E chorei pelas minhas flores murchas. Hoje eu não comeria. Hoje a derrota parecia completa. Eu não tinha mais nada para vender, nem mesmo uma ilusão de beleza. Foi então que um carro parou. Não era um carro comum. Era um carro preto, grande e brilhante, que parecia não pertencer àquela rua empoeirada. Eu nem levantei a cabeça. Moça, uma voz calma soou. Você está vendendo essas flores? Eu ergui os olhos, secando as lágrimas com as costas das mãos sujas.
Um senhor estava me olhando pela janela aberta. Ele era velho, com cabelos brancos e olhos muito gentis. Ele não parecia ter nojo de mim. Elas murcharam, senhor. Eu gaguejei. Não valem nada. Ele sorriu. Um sorriso triste. Elas me parecem flores que lutaram muito hoje, assim como você. Eu não soube o que dizer. Ele pegou a carteira. Eu fico com todas elas. Ele me estendeu uma nota. Era uma nota alta, muito mais do que eu ganhava em uma semana inteira. Senhor, eu não posso aceitar. Elas estão mortas. Aceite, por favor, ele disse suavemente. Qual o seu nome? Larissa, Larissa, ele repetiu. Você me parece uma boa menina. Por que está aqui? E ali, no meio da rua, sob o sol quente, eu contei a ele. Contei sobre meus pais, sobre a casa que perdi, sobre os dias de fome. Eu não sei por que contei. Talvez fosse a gentileza em seus olhos. Ele me ouviu em silêncio, seu olhar nunca se desviando do meu. Quando terminei, ele ficou pensativo por um momento. Larissa, ele disse por fim, eu não posso mudar o seu passado, mas talvez eu possa lhe oferecer uma chance. Eu preciso de alguém para ajudar na limpeza da minha casa. É um lugar grande. O trabalho é pesado, mas o pagamento é justo. E tem um quarto pequeno nos fundos onde você poderia ficar. Teria comida e um teto. Eu pisquei, achando que o sol estava me fazendo ter alucinações. Um emprego? Uma casa? O senhor está falando sério? Minha voz saiu como um sussurro. Eu me chamo Arthur, ele disse. E sim, estou falando muito sério. O que me diz? Eu não conseguia acreditar. Eu olhei para minhas mãos sujas, para minhas roupas rasgadas. Eu olhei para minhas flores murchas que ele ainda segurava. Eu aceito, senhor. Eu aceito. Ótimo, ele disse. Entre no carro. Vamos tirar você desse sol. Eu hesitei por um segundo. O medo da rua ainda em mim, mas seus olhos eram gentis. Eu peguei minha trouxa de roupas, minha caixa de costura, e entrei no carro mais luxuoso que eu já tinha visto. O ar-condicionado me atingiu como uma bênção. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma coisa que eu pensei que tinha morrido junto com meus pais. Esperança. O portão da casa do Sr. Arthur não era um portão. Era um muro de ferro que se abriu em silêncio quando o carro preto se aproximou. Eu nunca tinha visto nada parecido. A casa, eu nem consigo chamar de casa. Era um palácio. Parecia maior que o bairro inteiro onde eu cresci. Havia um jardim tão verde que machucava os olhos, cheio de flores que não estavam murchas. Flores perfeitas. Larissa, disse o Sr. Arthur, com sua voz calma, vendo meus olhos arregalados. Não se assuste. É só um lugar grande. Venha. Ele me levou pela porta dos fundos, que era mais chique que a porta da frente de qualquer lugar que eu já tinha visto. Ele me mostrou um quarto pequeno perto da cozinha. Aqui é onde você vai ficar, ele disse. Eu não acreditei. O quarto era simples, mas tinha uma cama. Uma cama de verdade, com colchão macio e lençóis limpos. Tinha um banheiro só para mim, com um chuveiro. Eu comecei a chorar ali mesmo. Obrigada, Sr. Arthur. Obrigada, eu soluçava. Não chore, menina, ele disse, dando um tapinha desajeitado no meu ombro. Dickens, tome um banho. Coma alguma coisa. O trabalho começa amanhã. Naquela noite, eu tomei o banho mais longo da minha vida. Eu esfreguei a sujeira da rua, os meses de poeira e medo, e vi tudo descer pelo ralo. Quando me deitei naquela cama, eu me senti segura pela primeira vez desde que meus pais morreram. Eu abracei a caixa de costura da minha mãe e dormi um sono pesado, sem sonhos. O trabalho era duro, exatamente como ele disse. A casa era enorme. Havia salas que pareciam nunca acabar, cheias de móveis que eu tinha medo até de respirar perto. Mas eu estava determinada. Eu queria mostrar ao Sr. Arthur que ele não tinha errado ao me dar aquela chance. Eu limpava tudo com um cuidado que eu nunca tive. Eu lustrava a madeira até ela brilhar. Eu varria os cantos. Eu deixava tudo impecável. O Sr. Arthur mal aparecia. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, ou saía no carro preto. Mas a comida nunca faltava na cozinha. E ninguém nunca levantou a voz para mim. Eu estava lá há quase uma semana quando ele me chamou. Larissa, ele disse, me encontrando na cozinha. Você tem feito um trabalho excelente. Estou muito satisfeito. Hoje, eu gostaria que você limpasse o meu quarto principal. Eu geralmente não deixo ninguém entrar lá, mas confio em você. Meu coração se encheu de orgulho. Sim, senhor. Claro, senhor. Só peço uma coisa, ele disse, e seu rosto ficou sério. Tenha muito cuidado com as fotografias na minha cômoda. Elas são tudo o que me restou de importante.
Eu assenti. Eu terei, senhor. Prometo. O quarto dele era tão grande quanto o apartamento inteiro onde eu morava com meus pais. Era escuro, com cortinas pesadas e cheiro de madeira antiga. Parecia um quarto triste. Eu comecei a limpar o pó, andando nas pontas dos pés. Então, eu cheguei na cômoda. Havia várias fotos em porta-retratos de prata. Fotos de pessoas mais velhas, que pareciam ser os pais dele. Mas uma foto se destacava. Estava bem no centro. Era uma foto antiga, meio desbotada, de uma mulher. Ela era a mulher mais linda que eu já tinha visto, com cabelos escuros e um sorriso que parecia iluminar o mundo. Mas os olhos dela pareciam tristes. No colo dela havia um bebê recém-nascido, enrolado em uma manta simples. Eu me aproximei para tirar o pó do porta-retrato, e foi quando meu coração parou de bater. Eu congelei o bebê na foto, quase escondido pela manta. No pescoço dele era o meu pingente. Eu conhecia aquele pingente. Era uma pequena peça de metal sem valor que minha mãe Maria guardava na caixa de costura. Ela dizia que estava comigo na cesta. Eu o tocava toda noite antes de dormir. Era a única coisa que eu tinha da minha outra vida. Minhas pernas ficaram bambas. O espanador caiu da minha mão. O mundo começou a girar. Não era um pingente parecido. Era aquele pingente. Eu conhecia cada arranhãozinho nele. Eu não sabia o que fazer. Eu estava tremendo. Minha cabeça dizia: é impossível, Larissa. Você está vendo coisas. Mas meu coração gritava: é você. Eu não conseguia pensar direito. Desobedecendo às ordens dele, peguei o porta-retrato. Eu precisava ver de perto. Era ele. Não havia dúvida. Eu saí do quarto. Desci as escadas correndo. Eu nem sei se eu estava pensando direito. Eu o encontrei na sala de estar, lendo um livro perto da janela. Senhor Arthur. Minha voz saiu alta demais. Trêmula. Ele levantou os olhos, assustado. Larissa? O que aconteceu? Você se machucou? Eu estendi a foto para ele, minhas mãos tremendo tanto que a imagem balançava. Quem é este bebê, senhor? Por favor, me diga. O rosto do senhor Arthur mudou. A preocupação sumiu e deu lugar a uma tristeza profunda, quase zangada. Larissa, ele disse com a voz baixa. Eu pedi para ter cuidado. Por favor, coloque isso de volta onde encontrou. Isso é. Pessoal? Eu sei, senhor. Me perdoe, eu sei. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, e eu não conseguia pará-las. Mas eu preciso saber, senhor. Por favor. Este bebê, eu acho que sou eu. Ele me olhou com pena, como se eu estivesse ficando louca. Minha querida, não. Não diga isso. Você está confusa. Esta é uma história muito antiga. Uma história muito, muito triste. Ele hesitou, como se estivesse decidindo o que dizer. Esta era minha filha. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Sua filha? Sim, ele disse, olhando para a foto com uma dor que partia o coração. Ela desapareceu, há 18 anos, logo depois que nasceu. Eu nunca mais a vi. Eu não conseguia respirar. Tudo fazia sentido e ao mesmo tempo não fazia nenhum. 18 anos, eu sussurrei. Senhor Arthur, o senhor me disse que eu precisava de provas. Ele me olhou confuso. Provas? Provas de quê, Larissa? De que sou eu. Eu não esperei ele responder. Eu me virei e corri. Corri como se minha vida dependesse disso. De volta ao meu quartinho nos fundos. Joguei minha trouxa de roupas no chão, procurando a caixa de costura da minha mãe Maria. Abri a caixa com os dedos trêmulos. Lá estava, o pingente. E o bilhete. O bilhete amarelo e dobrado que eu nunca tive coragem de ler. Eu voltei correndo para a sala. O senhor Arthur ainda estava parado no mesmo lugar, segurando a foto, parecendo um fantasma. Eu parei na frente dele, ofegante. Abri minha mão. O bebê na foto, eu disse sem fôlego. Está usando isto. Ele olhou para a minha mão. Ele pegou o pequeno pingente de metal. Ele o virou. Ele olhou da minha mão para a foto, e da foto para a minha mão. Seu rosto ficou branco, completamente branco. Não pode ser, ele sussurrou. Onde você conseguiu isso? Estava comigo, eu chorei. Na cesta onde meus pais me acharam. Estava comigo, junto com isto. Eu entreguei a ele o papel dobrado. As mãos dele tremiam tanto quanto as minhas. Ele abriu o bilhete. Eu me aproximei. E pela primeira vez, eu li as palavras que decidiram a minha vida. A letra era bonita, mas parecia ter sido escrita com pressa, manchada em alguns lugares. Por favor, cuidem dela. Eu não posso. O pai dela não sabe, e minha família não vai permitir.
Eu a amo mais que tudo. O nome dela é Larissa. Por favor, a amem por mim. A data no canto era de 18 anos atrás. Sr. Arthur soltou o papel. O bilhete flutuou lentamente até o tapete caro. Ele olhou para mim. Ele não estava mais olhando para a faxineira. Ele não estava olhando para a menina da rua. Ele estava olhando para mim, com os olhos cheios de choque e uma dor de 18 anos. Larissa, ele disse, e sua voz quebrou. Ele levantou a mão e tocou meu rosto, seus dedos tremendo. 18 anos. Eu procurei por você. Minha filha, eu procurei por você por 18 anos. Naquele momento, eu não era a faxineira e ele não era o meu patrão. Éramos duas pessoas paradas no meio de uma sala enorme, ligados por um segredo de 18 anos, um pingente de metal e um bilhete amarelado. Arthur. O homem que eu conhecia como Sr. Arthur parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele se sentou no sofá, um movimento lento, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Ele não tirava os olhos de mim. Sente-se, Larissa, ele pediu, a voz embargada. Por favor, sente-se. Eu me sentei na beirada de uma poltrona, ainda tremendo. Eu não sabia o que pensar. Meu pai, aquele homem rico que vivia sozinho naquele palácio triste, era meu pai? Ele respirou fundo, colocando a foto e o pingente na mesinha de centro. Você merece a verdade, ele disse. Eu lhe devo 18 anos de verdade. Ele começou a falar, e sua voz parecia vir de muito longe. O nome dela, ele disse, apontando para a foto da mulher linda de sorriso triste, era Camila. Ela foi o amor da minha vida. Ele me contou a história. Na época, 18, quase 19 anos atrás, ele tinha 42 anos. Ele já era um homem de negócios, bem-sucedido, mas muito focado no trabalho. Ele conheceu Camila, e ela era luz. Ela tinha 25 anos, era cheia de vida. E eles se apaixonaram. Foi rápido, intenso, e para ele foi para sempre, mas nem todo mundo via as coisas como nós. Ele continuou, olhando para as próprias mãos. A família dela era muito tradicional. Eles não aceitavam. Eles viam um homem muito mais velho. Eles achavam que eu não era bom para ela, que eu ia estragar a vida dela. Tentaram nos separar de todas as formas. Então Camila descobriu que estava grávida. De mim. Ela estava com medo, Arthur disse, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Ele nem tentou limpá-la. Medo da família dela. Eles disseram coisas, fizeram ela se sentir mal. Nós fizemos planos. Íamos fugir. Íamos começar de novo em outro lugar, nós três. Tínhamos tudo arrumado, mas eles nunca fugiram. Um dia antes de irmos, ele sussurrou. Ela sumiu. Eu fui até a casa dela. A família disse que ela tinha ido embora, que não queria mais me ver, que tinha percebido o erro que estava cometendo. Arthur me disse que ficou louco. Ele me procurou por Camila, por toda parte. Ele usou todo o seu dinheiro, contratou pessoas, mas a família dela era poderosa e escondeu os rastros. Depois de meses, ele foi informado de que Camila tinha ido para o exterior. Ele nunca soube que ela tinha tido o bebê. Ele achou que talvez ela tivesse sido forçada a interromper. O bilhete que eu trouxe era a prova. O pai dela não sabe. Eu nunca soube. Ele chorou olhando para mim. Eu juro, Larissa, eu nunca soube que você existia. Eu achei que tinha perdido vocês duas. Ele viveu os últimos 18 anos sozinho, naquela casa enorme, cercado pelas memórias de um amor perdido. Ele nunca se casou. Ele dedicou sua vida ao trabalho, porque era a única coisa que não o lembrava dela. Eu ouvi tudo em silêncio. Meu coração doendo por ele. Doendo por mim. Doendo pela minha mãe Camila, que teve que fazer uma escolha tão terrível. Ela não me abandonou por falta de amor. Ela me salvou da família dela. Ela me deu a meus pais, João e Maria, para que eu pudesse viver. Quando ele terminou, o silêncio na sala era pesado. Senhor Arthur, eu comecei. Não, ele me interrompeu gentilmente. Não me chame assim. Se o que está neste bilhete, se este pingente, se tudo isso for verdade. Meu nome é Arthur, e eu sou seu pai. Ele se levantou e veio até mim. Larissa, ele disse, a voz cheia de uma esperança assustada. Eu acredito em você. Meu coração está gritando que é verdade. Mas depois de tantos anos, nós precisamos ter certeza absoluta. Pelo mundo lá fora. Por nós. Você faria um exame comigo? Um teste? Eu nem precisei pensar. Sim, eu disse, chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, eu faço.
Naquela semana, minha vida foi uma confusão. Não me deixaram mais limpar. Arthur contratou uma enfermeira que veio até a casa e tirou nosso sangue. Ele disse que o resultado demoraria alguns dias. Foram os dias mais longos da minha vida. Eu não dormia no meu quartinho. Ele me deu um quarto de hóspedes que parecia um quarto de princesa. Nós comíamos juntos na mesa de jantar enorme. Ele me fazia perguntas sobre João e Maria. Eu contei como eles foram bons para mim, como me amaram. Ele chorou e disse que devia tudo a eles, por terem cuidado do tesouro dele. Finalmente o dia chegou. Arthur me chamou ao seu escritório. Havia um envelope grande em cima da mesa. Ele me olhou, e eu vi o mesmo medo que eu estava sentindo. E se não fosse? E se fosse tudo um engano cruel? Ele abriu o envelope. Seus olhos passaram rápido pelo papel. Ele parou de respirar por um segundo. Então, ele levantou os olhos para mim. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, mas desta vez, ele estava sorrindo. Um sorriso tão grande que iluminou todo o escritório escuro. 99,9%. Ele sussurrou. Minha filha. Você é minha filha. Ele não esperou. Ele me puxou da cadeira e me deu o abraço que eu estava esperando há 18 anos. Eu me agarrei a ele. Eu não era mais órfã. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha um pai. Minha vida mudou da noite para o dia. Eu não era mais Larissa, a menina da rua. Eu era Larissa, sua filha. Arthur fez questão de que eu tivesse tudo o que meus pais adotivos sonharam para mim. Ele me colocou nos melhores colégios para eu terminar meus estudos. Ele me ensinou sobre o mundo. Mas o mais importante, ele me deu amor. Ele me deu um lar. Nós tentamos. Quando as coisas se acalmaram, nós tentamos encontrar Camila. Meu pai usou todos os recursos que tinha. Muito mais do que da primeira vez. Nós queríamos que ela soubesse que eu estava segura. Que nós estávamos juntos. Mas nós nunca a encontramos. A família dela disse que ela nunca mais voltou. Que eles não tinham notícias dela há mais de 17 anos. Era como se ela tivesse desaparecido da face da terra. Hoje, no meu quarto, que agora é meu de verdade, eu tenho a foto. A foto de Camila, com seu sorriso triste, segurando a mim, o bebê. E ao lado, coloquei a única foto que eu tinha de João e Maria, sorrindo, no dia em que me levaram para casa. Eu encontrei meu pai. Eu ganhei uma vida que eu nunca imaginei ser possível. Mas uma parte de mim sempre vai se perguntar sobre a jovem mulher que me amou o suficiente para me entregar. E toda noite eu agradeço a ela, e aos pais que me criaram, e ao pai que me encontrou.